Vamos começar a louvar a Deus no Antônio. 264. 264. Eu tinha escolhido aqui, mas deixa eu escolher. Dois, meia, quatro. Ao findar o amor desta vida,
Se não for alto, então eu vou olhar, porque a voz está aí. 279. Não sei. Aí começa abaixo. Vou deixar isso outro dia, Maria. 278, isso aqui é. Quanto 278? 278.
pedimos por favor aqueles que têm os resultados, ao vivemos, pela oração com a igreja, que os irmãos que encontram aqui, onde encontra cada um, com cada um, que estão trabalhando, Deus trava na fé e Deus na guarda, que possa socorrer a cada um e o pastor na direção do trabalho, tudo isso no nome do nosso Senhor, salvemos e perdão dos nossos pecados. Amém. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais este momento que Ele nos está concedendo, o dia que nos deste. E agora, neste momento, os hinos que cantamos. E vamos lembrar, pedir a Deus a favor de estudo da palavra dele, que é Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 7. E também, lembrar também aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão enfermos também, de fraqueza espiritual também. E ontem nós visitamos fomos na Casa Maçônica, o Erino, e conversamos bastante, estudamos lá Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Foi de lá, fomos na casa da irmã Luciana, da irmã Josi lá, conversamos bastante. Ainda li um pouco lá, expliquei também da Bíblia também no final, fiz a oração e viemos embora. A visita foi boa. E agora aqui, neste momento aqui, nós cultuando a Deus e vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais este momento. Pedimos a Ti que nos abençoa agora na mensagem, que possam aprender mais de Ti. Me use, Pai, me dê sabedoria, que eu possa expressar bem a Tua palavra como Tu queres, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, principalmente a mim que posso também me abrir mais o entendimento para ir além do esboço preparado. Pai Santo, pedimos em favor daqueles que não puderam vir, daqueles que estão em fraquezas, pedimos em favor das nossas famílias também, cada um com a necessidade de cada uma delas, família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos na carne, e os nossos irmãos de Cristo, as igrejas. Também pedimos em favor, lembrando lá da família lá do irmão Ari lá, que ele mencionou ontem, que a pessoa que partiu, tudo esteja consolando a família. Pedimos em favor lá da igreja dele, que faz parte, a família dele, lá no pastor Marcelo Lima também, a igreja dele, aqueles irmãos, e os demais irmãos também, as demais igrejas, e de perto e de longe. Por Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos, foi parada 10/9/25, quarta-feira. E passa rápido, o 10º passa rápido. E como que a gente nem imagina, como que é a mesma coisa, né? Mas a gente, conforme vai envolvendo as coisas, todas, passa o tempo que a gente não vê, né? Então aqui no versículo 7 diz assim, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaques será chamada a tua descendência. E a outra versão diz, o versículo 7, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. Que nem eu falei, expliquei lá na Amazônia, onde lá. Ismael nasceu primeiro, o filho da escrava, né, que era Agar, a empregada, a serva da casa, ainda agora, e era Sarai, ela via
que ela não tinha filho, estava na idade avançada, Abraão também, Abrão na época, e aí ela pegou para agradar ele, para fazer qualquer coisa assim, né? Via aqui, só os dois, né? Tá, pegou a empregada, deu no braço de Abraão e teve Ismael. E por aí, né, vemos que ele nasceu primeiro, depois, quando Abraão foi até a idade de 100 anos, 99 anos, né? 100 anos, vamos dizer assim, né? E aí ela teve Isaac. Então, a primeira, nós nascemos com a natureza de Ismael. Ismael, a velha natureza, todos nós. E o novo nascimento já é a natureza de Isaac, já é a natureza divina. Então nós estamos em duas pessoas, duas personalidades, o velho homem e o novo homem. Então aqui ele fala, aqui ele descarta, vamos dizer assim, a teoria da salvação nacional. Israel não foi incluído, embora fosse descendência de Abraão. Ismael, aliás, ele não foi. Então, agora Israel vai ser salva só como nação na vida de Cristo. Então significa que todas as obras da carne, todos os esforços que nós fazemos a efeito de salvação, são rejeitadas por Deus. Muitos estão querendo fazer a salvação e ir para os céus. O acerto tem que ser feito nesta vida. Todos ser humano, ele deve fazer um acerto com Deus antes da morte, quando está ciente do que ele está fazendo. Por quê? Que depois que morrer, não adianta queimar vela, não adianta rezar missa, não adianta. Aí ele já foi aonde ele escolheu aqui. Agora, para ir para o céu, tem que escolher Jesus, porque Deus enviou o Filho dele para morrer numa cruz, para pagar os nossos pecados. E é por esse motivo que nós estamos aqui, nós aceitamos Jesus, então vamos cultuar, louvar ele e estudar um pouco sobre ele. Então quer dizer que a religião é rejeitada, Deus rejeita, nem que pode ser batista. Não pode confiar no batista, confiar em Jesus Cristo, mas confia nos batistas, porque os batistas, eles pregam a salvação pela fé, pela graça. Falou que é da igreja batista, pode examinar o que nós pregamos aqui, e outra igreja batista que for, estamos bem afinados, vamos pregar a salvação pela graça. Agora, para se salvar da condenação, é preciso, já falei, fazer uma declaração de fé em Jesus Cristo. Então declara, tem que falar com a boca, é com a boca que se fala. Eu declaro que a partir de agora, eu estou entendendo que tenho fé em Jesus Cristo, com arrependimento de seus pecados. Então tem que haver um arrependimento, para ele não querer pecar mais. Então aquela velha vida que ele levava, que eu levava, que vocês levavam, ela ficou para trás, ela deve ficar esquecida. Nós não deve mais ter aquela fé, aquela crença que nós tínhamos antes de vir a Cristo. Aqui no versículo 8 ele fala assim, isto é, olha bem, não são os filhos da carne, quer dizer, naturais, filhos naturais, fala outra versão, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então na parte da velha natureza, nós, velho homem, nós somos filhos da carne. Nós nascemos descendentes de Adão e Eva, nascemos dos pais, nasci da Zilda dos Santos Arrabal, nasci da carne, nasci do ventre dela. Agora, para ser filho de Deus,
tem que nascer do Espírito. Aí o nascimento é de cima. Que nem Jesus disse lá, João disse no Evangelho de João capítulo 3. Fala, os filhos naturais, os filhos da carne, não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Mas os filhos da promessa, que promessa? A promessa da descendência de Isaac, que Deus prometeu a Abraão que ia ter filho na idade dele. 90 anos, 99 anos, 100 anos. Agora, simplesmente, só porque são da nação, só porque é judeus, não são filhos de Deus, embora Jesus veio para eles. Só porque nasce numa família cristã, o pai e mãe é salvo, filho de Deus, família cristã, membro da Igreja Batista, o filho não é salvo por causa dos pais. Os pais, se for filho de Deus, morreu, vão para os céus. Os filhos, se morrer, não aceitou Jesus Cristo, não é filho de Deus. Morreu, está condenado. Então, e também os filhos dos cristãos, como já falei, nascido em lar cristão, não é bonito? O filho nasceu em lar cristão, não são cristãos, não são salvos. Como que Jesus disse lá no Evangelho de João, e 1 João também, João diz, existem duas classes de pessoas, é duro isso aí, mas a Bíblia diz, filhos de Deus e filhos do diabo. Jesus diz, tem por pai ao diabo, falou no Evangelho de João, capítulo 8, acho que 44. Mas aqueles que creem na promessa de Cristo, aceitaram a Ele como Salvador e como Senhor, se torna filho de Deus. Eu vou ler no Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 11 e 12, olha o que vai, 11, 12 e 13. Fala, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que quer dizer isso? Jesus veio para o que era seu povo judeu, Israel. Aí depois ele fala, os seus, os da nação, seus, letra minúscula, não o receberam ele como Senhor, como Salvador e Senhor, como Messias. Aí no 12 ele diz, mas a todos quanto o receberam, aí pronto, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Viu só? Porque eles crucificaram Jesus, eles não aceitaram. Então ele morreu fora da porta, fora da cidade, fora do muro, para o gentio, para o mundo. Então, mas a todos, nós estamos nesse todo, eu estou, vocês estamos, mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder, porque antes não era, de serem feitos filhos de Deus. Então devemos entender. Antes eu não entendia isso, para mim que é tudo filho de Deus. Não era. Aos que crêem no seu nome, ao 13, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse nascimento aqui não é o nascimento da carne. O nascimento da carne, não é nasceu do sangue do pai e da mãe, que herdaram, nem da vontade da carne. A carne, o casal teve vontade de ter um filho, então não é disso. E nem da vontade do homem. O homem teve o casou, ele teve vontade de ter um filho, como eu falei a Sarai. Então ela queria ter Abraão queria ter um filho, mas não é estéril, não dava, não tinha. E nele com ela não tinha. Aí falou, vou dar empregada, isso é a minha serva. Ela, quem sabe, vai ter um filho com ela. Foi vontade da carne. Teve Ismael. Então, nós assim. Agora, nós é da vontade de Deus. Agora, voltando no Romanos capítulo 9, versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei
e Sara terá um filho. Agora, irmãos, vamos dar uma pulada lá em Gênesis. Você quer ver? Esse versículo 17 e 19. Gênesis, aqui, capítulo 17, 18 e 19. Vamos ler. 19, Gênesis 17. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamará o seu nome Isaque. Lá em Gênesis 1900 e... acho que... depois eu vejo. Vamos ver aqui, eu marquei aqui, vamos ver se eu acho. 1898 anos antes de Cristo. Olha bem onde está isso aí. Então fala assim: e disse Deus, versículo 19, Gênesis 17. Na verdade, Sara, agora Sara, não é mais Sarai, tua mulher te dará um filho e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. 20. E quanto a Ismael, Ismael é o filho mais primeiro, que nasceu primeiro de Agar, que era escrava, empregada, serva. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerar dele, farei uma grande nação. E a grande nação. E esse Ismael, as descendências dele, os árabes, que não fala, acho que no outro versículo, que eu não me lembro agora, fala que Ferói nasceu como um jumento, bravo, uma coisa assim, né? E teve a nação. Deus não combinou com os irmãos, não tinha união com os irmãos. Então tem hoje o povo judeu com o povo árabe, porque os judeus de Isaac, e o árabe, os outros irmãos da família da tribo de Ismael. Então vamos romano agora novamente. Sara, uma mulher estéril e idosa, demonstra que a descendência da promessa não é baseada na capacidade humana. Muito pensa que a salvação é basear na capacidade humana. Eu tenho capacidade, eu estudo mais, eu entendo a Bíblia, então tem mais chance de salvar do que aquele que não sabe ler. Muito pelo contrário, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir, que no próximo capítulo fala, o capítulo 10, o ouvir a palavra de Deus. Então, ou também da linhagem biológica, também não, mas na graça e no poder de Deus. Essa que é a religião verdadeira. É essa a salvação, a graça de Deus. Para herdar esta promessa de Deus, sabe o que tem que fazer? É crer com fé. Crer com fé. Que mais? E arrependimento. Se não arrepender dos pecados, não tiver fé verdadeiramente em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que como dono, e aceitar Jesus Cristo em sua vida. Se a gente perguntar para as pessoas, fala que você crê em Deus, a pessoa fala crer, mas aceita, crê em Jesus? Não aceita Jesus, tem que crer em Jesus e aceitar. Só crer não convém. Então, versículo 10 aqui, Romanos 9. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, serve como transição para o argumento central de Paulo sobre a eleição divina. 11. Porque não tendo eles ainda nascidos, nem tendo feito bem ou mal,
abre um parêntese, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, e não por causa das obras, mas por aquele que o chama. Fecha o parênteses. Irmão, é um ponto-chave aqui nesse versículo, neste argumento ilustrado, que a escolha de Deus entre Jacó e Esaú foi feito antes do nascimento, antes de qualquer ação boa ou má que pudesse realizar. Todas as coisas que acontecem hoje já aconteceu no passado, no plano de Deus, mas nós vamos dando passo a passo. Quando esse culto aqui que nós estamos realizando, nós chegamos agora nesse ponto na fila, mas antes da fundação do mundo, esse culto já está realizado, que para Deus é tudo presente. Deus não é que nem nós que temos que esperar o amanhã, Ele já sabe. Já foi feito antes do nascimento essa escolha. Foi-lhe dito para ela: o maior servirá o menor, versículo 12. Antes mesmo de nascerem, Deus revelou a Rebeca que havia duas nações em seu ventre, e que um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o maior. Como está escrito: amei a Jacó, eu odiei a Saul. O ódio a Saul não significa que Deus condenou ele e predestinou ele eternamente antes do seu nascimento para a perdição, etc. Deus não é que Deus odiou, Deus rejeitou ele, mas Deus não escolheu para o mesmo propósito especial. Falando de Esaú, essa escolha divina não se baseia em mérito ou demérito dos indivíduos, é porque um merece e outro não merece. E depois a declaração é feita antes de terem a oportunidade de fazer bem ou mal. Antes de realizar bem ou mal, Deus já escolheu antes, porque Deus conhece. Deus conhece tudo hoje que está acontecendo no mundo, na política, nas famílias. Deus conheceu isso tudo antes, mas nós não. Irmãos, a eleição divina é um mistério e vai muito além da compreensão humana. Por mais que nós pensamos, nós imaginamos, vai além. Paulo derruba a ideia da salvação nacional, que é para que cada da nação tem um privilégio de salvar, ou sanguíneo, ao nascer, como eu falei, num lar cristão. Não. Só por ser descendência de Abraão é salvo? Não. Vai para o inferno se não converter e não aceitar Jesus. Como vemos aqui, o próprio da nação, ou filho de uma família cristã, ou descendente, ou parentesco também, se estiver fora de Cristo, não tem chance de salvação. É difícil isso para uma família, os pais, por exemplo, o pai que conhece bem a doutrina, os avós, e vê o filho, não quer saber nada com Cristo, não dá nada de que é salvo, sabe que se morrer naquela situação, não tem perdão. O perdão é quando está vivo. Nós precisamos ouvir. Vou em pausa aqui, eu vou falar uma coisa para não sair gravando.
Voltando, depois que eu entendi o que era a salvação, o que era Cristo que salva, e graças a Deus estamos aqui hoje. Quantos não fez junto também? Irmãos, aqui nós vemos o que é nascido da carne é carne. Isso aí vai morrer o corpo, mas um dia ele vai ressuscitar, ou para a glória eterna, ou para a condenação eterna o corpo. O que é nascido de Espírito é Espírito, João 3,6. A salvação é uma dádiva de Deus. Dádiva, quer dizer, presente de Deus a salvação. Falou que é presente, é de graça. Vai oferecer, comprar presente? Você compra presente para dar para outro, mas vai ser de graça. E ela também, a salvação, ela está disponível a todos, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas ela é eficaz apenas por aqueles que se arrependem e aceitam ela. Aí ela produz frutos que são chamados segundo o seu eterno propósito de Deus, e não nas obras ou méritos humanos. Quando a gente consegue algo com esforço, você gaba. Não, eu trabalhei com esforço, eu consegui comprar isso aqui porque eu trabalhei com meu suor, não pedi nada, não tive favor, foi tanto trabalhar. Então a pessoa se gaba. Quantas pessoas tem assim? Que o meu avô mesmo tinha mais de 100 alqueires de terra, tudo com o meu suor, trabalhei, comprando, pagava com o fruto da terra. Hoje ninguém consegue pagar as terras com o que usufrui, que é do rendimento das terras. Então, agora a salvação é diferente. Não tem que gabar, você só leva da glória a Deus em Cristo. Versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, falando de Esaú e Jacó, nem tendo feito bem ou mal, nós já lemos já, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, sabe que é eleição? Antes da fundação do mundo, Deus já conheceu, por exemplo, vamos supor, se nós tivesse algum ser humano que conhecesse alguém, que nem no caso aqui, ele fala, eu vou eleger ele, porque eu conheço ele, ele vai aceitar, mas ninguém de nós sabe. Então Deus, como conheceu aquele que ia aceitar e aquele que não ia, então já teve a eleição, ele elegeu, foi eleito antes da fundação do mundo. Graças a Deus, quando a gente aceita Jesus Cristo, aí você vai saber entender, eu já fui um eleito antes da fundação do mundo. Deus já conheceu todos os passos que nós demos da vida para chegar aqui, até neste tempo, neste momento. Deus já foi escreveu antes. Então ficasse firme, não por causa das obras, não é por causa das obras. Deus já soube antes as obras que nós ia fazer, o que nós não ia fazer, se era boa, se era má, mas por aquele que chama, é Ele que chama, é Ele que fez. Então, referindo a Esaú e Jacó, que eram gêmeos, irmãos, para que o propósito de Deus, conforme a eleição e o conhecimento prévio de Deus, prévio quer dizer, Ele previu antes, conheceu antes, que permanece, não por causa das obras, permanece, não por causa das obras, por causa das boas obras, mas por aquele que chama. Então nós permanecemos na fé, vamos até o final, mas por causa daquele que chamou. Fundamento inteiro do trato de Deus com os homens e sua maneira de operação em Cristo. A maneira que Deus opera a salvação, que Ele trabalha, é no Filho, em Jesus Cristo. É a maneira que Deus trabalha com o ser humano, com o homem, operando tudo envolvendo em Jesus Cristo. Não é a mãe de Jesus, Maria.
Maria, quando ela falou assim, em ti, eu esqueci um versículo, louva ao meu Senhor, ela chamou o filho de Senhor, a Maria. Ela foi mãe dele do corpo como um homem, que foi um instrumento, foi gerado pelo Espírito Santo. O caso de Jacó e Esaú confirma o argumento de 3 maneiras. Primeiro, por serem gêmeos e por terem natureza tão semelhante quanto seria possível um com ao outro. Gêmeos. Os gêmeos geralmente pareciam com o outro, pensamento e tudo, modo natureza. Segundo ponto, porque o propósito de Deus reverteu até a minúscula distinção que existia, levando o irmão mais velho a servir o mais novo. Não parece o contrário isso aí? Parece um absurdo, o mais velho. Porque o propósito de Deus foi declarado antes dos gêmeos terem nascido. Esaú nasceu primeiro, ela é mais velha, mais gêmeos. E Jacó saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Para Deus não depende dos seus atos. A eleição não se alicerça sobre atos, ou privilégio, ou boas obras, ou que seja lá o que for. Pelo contrário, ela se alicerça, se afirma. O fundamento sobre a graça soberana de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Essa aí, a nossa salvação, a nossa fé, ela tem que estar enraizada em Jesus Cristo, não na igreja. A igreja batista, eu tenho fé nela. Tenho fé no Deus do Cristo da igreja batista. Jesus morreu por ela. Então vamos ir todos juntos ter o mesmo pensamento. Não pode desafinar. Nós podemos ter várias opiniões. Um pensa uma coisa, pensa a outra. Mas na fé, assim, tudo igual. Jesus que salva, não a igreja e nem batismo. O malfeitor da cruz não foi batizado, não serviu igreja, não fez nada para que levasse alguém a crer nele. Não, ele creu em Jesus no momento. Igual o versículo 12: foi-lhe dito a ela, né, Jalene, o maior se virá ao menor. O Senhor fala com Rebeca, em Gênesis 25, 23, que o maior se virá ao menor, antes mesmo de nascerem. Nós não vamos lá para não adiantar aqui, né? Deus revelou para Rebeca que havia 2 nações no seu ventre, 2 povos, e que um povo será mais forte do que o outro povo, o maior se virá ao menor. Numa teologia bíblica e espiritual, a natureza pecaminosa, que todos nós temos ela, mas ela deve estar sempre, deixar ela enfraquecer, não deixa ela pôr as garras de fora não, que ela é mais velha, a natureza nossa. Quando a gente não passa por um novo nascimento, não aceita Jesus, ele tem só uma natureza, a natureza de Adão e Eva. Em Adão e Eva, nós só pode dizer, nós somos todos irmãos, a irmandade, a humanidade toda, em Adão e Eva. Mas na natureza divina, não. Somos irmãos, aquele que aceitou Jesus Cristo. Então, porque o novo homem foi regenerado com Cristo, nasceu dele, nasceu de Cristo. Nova natureza divina, que é regenerada. Mas nós somos perfeitos? Então a pessoa vai olhar, não, ele é um crente, ele não erra de jeito nenhum. Não, erramos, perdemos a paciência às vezes.
mas não vive errando como antes. Se ele era um malfeitor, se ele vivia embriagado, vivia bebendo, ele não vive mais nessa vida. Se ele ficava xingando o dia todo, falando palavrões, palavra, anedota, todas as coisas, não vive mais. Ele não vive no pecado, ele peca, mas não vive, é diferente. Onde ele, o velho, se submete ao mais novo, junto com a natureza velha, e vai servir a natureza divina. Como está escrito, 13, amei a Jacó e odiei a Esaú. Como está escrito isso aonde? Malaquias 1, 2, 3. Não foi por mérito de Deus de não amar Esaú e amar Jacó, e nem tampouco desprezou Esaú. Deus não despreza ninguém, ele conhece antes, ele rejeita. A escolha de Deus estava apoiada nas atitudes dos dois, antes da existência no mundo. Deus já conheceu a atitude dos dois, Jacó e Esaú, saberia a diferença. Então Jacó já foi eleito e Esaú não. Pois que diz Moisés, o 15, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso está em Êxodo 33, 19. Porém ele diz, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, Deus falando para Moisés, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus tem misericórdia e compaixão daqueles que obedecem às condições dele, as condições bíblicas. Aí ele tem misericórdia, ele tem compaixão. Mas se a pessoa for desobediente, aí não. 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A misericórdia e a compaixão não podem ser ganhas ou merecidas pelo pecador. Ninguém merece a misericórdia de Deus. Em consequência de corrida, quem corre mais, quem corre menos, quem serve mais a Deus, quem serve menos, não. Isso exclui a salvação pela fé. Se for olhar por mérito, por quem serve mais, para quem vai mais na igreja, para quem ajuda mais, foi isso a salvação, então a fé é excluída, a graça é excluída, mas não é assim. A salvação não é por obras e nem por mérito. A misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Deus manifesta a sua misericórdia na base de aceitação em Cristo. Quando aceita a Cristo, ele manifesta a misericórdia, que com a morte de Cristo na cruz. De outro modo, não há misericórdia alguma, não há salvação. Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a face da terra. Isso está em Êxodo 9,16, diz assim, mas devera para isto te mantive para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tudo que aconteceu lá com Faraó, então Deus permitiu e o nome de Deus foi manifestado, foi glorificado em toda a terra. Então aqui apresenta o Senhor usando o que está disponível, mas não obrigando a Faraó. Ele não obriga ninguém, ser ruim ou bom. Deus quer que nós fazemos tudo por amor, por livre, espontânea vontade. Mesmo assim, ao fazê-lo, em outras palavras,
Deus não quer nada obrigado. Deus, em seu pré-conhecimento, Ele conheceu antes. Quer dizer, Deus conheceu antes de acontecer e predestinou a Faraó, que todo mundo conhece a história, sabendo a atitude que ele iria tomar. Deus já sabia tudo. Moisés não sabia, o povo não sabia. Deus sabe tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje, no nosso país, nas nações. Deus já soube tudo isso antes. O que vai acontecer o ano que vem, nós, pelo andar, pelo movimento, imagina, mas ninguém sabe. Mas Deus já sabe tudo que vai acontecer. Ou depois nós não sabemos. Deus sabe que vai acontecer. Ninguém morre na véspera. Deus tem a senha de cada um. Não morreu porque não chegou a hora. Morreu porque chegou a hora. Não adianta culpar médico, não dá. Deus deixou os médicos. Mas a vida nossa está na mão de Deus. Amém? Outro dia, né? Isso continua, se Deus permitir. E sexta-feira é a vez do irmão Daniel. Eu convidei o irmão Damião, se ele quiser vir pregar, tem vontade, só está vindo pregar. Ele falou que me avisava. Se quiser, você prega sexta-feira, conversa com o irmão Daniel, né? E sexta-feira passada, né? Sábado passado, que eles vieram, em tudo, não estava bem aqui, bem. Mas vamos louvar o Senhor com o hino. Vamos cantar agora como o hino que a irmã Marina falou, que é agora. Vamos ver. 200 e... Ah, está aqui, aberto mesmo aqui, senão não lembro dele, pai. Então vamos.
difícil. Irmão Paulo termina com uma oração, que Deus nos abençoe, que possamos estar aqui sexta-feira. Senhor, agradecemos esta hora, por sua casa, por tudo que já fez por nós, por tudo que temos a confiança, a certeza que o seu amor vai nos fazer, nos sustentar. E pedimos que nunca deixe que falta aquilo que necessitamos. E agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, pela igreja aqui, pela aqueles que trabalharam por ela, que lutaram por ela até de hoje. Que o Senhor nos abençoe, que essa igreja possa permanecer aqui nessa cidade, pregando a tua palavra. Abençoe o pastor, a cada um de nós. Tudo isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.